Bom dia, segunda-feira, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre indicadores de sucesso, indicadores de desempenho. Bom dia, KPIs. Bom dia, bom dia. Semana começando, vamos lá, produtividade, resgate, né? Resgate. Lembrando que nós temos o grupo de consultoria para empresários do Rio Grande do Sul. Já estou conseguindo conversar com alguns empresários específicos para essa jornada de desenvolvimento. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre KPI. Seja bem-vindo ou bem-vinda a KPIs, indicadores de sucesso, né, para o seu negócio. Se você está me acompanhando desde a semana passada para cá, você já está organizando um plano de negócios, um plano de ação, vamos dizer assim, vencedor, estratégico, né, para sua alavancagem pós-crise ou diante de uma crise, a partir de estratégias de gestão, marketing, vendas, liderança. Só que nós também temos que falar de técnica, né? São as ferramentas de conexão única que você tem que ter com o seu mercado, porém com exemplos, né? O óbvio que as gigantes fazem, que a gente também tem que fazer. E aí a gente tem que falar também de estratégia, a gente tem que falar de planejamento geral, tático, operacional, né? Ou seja, eu tenho aí um objetivo geral de alavancar minhas vendas em 20% nos próximos 3 meses. Então, para isso, eu tenho que fazer X, Y, Z, o tático. Agora, para que o X, Y, Z aconteça, eu tenho que ter uma agenda, uma rotina. E não é só isso, tá, gente? Eu tenho que ter índice de medição. Se eu não tenho índice de medição, eu não tenho gestão. Por isso, a pauta de hoje, as QPIs, né? Vamos desenvolvendo, vamos aqui aprofundando a nossa pauta. Os QPIs, tá? Você já ouviu falar sobre isso? Diz sim ou não para mim aí. Os QPIs, né? Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho, né? São métricas utilizadas hoje no mercado corporativo para avaliar o sucesso de uma organização, para que elas e as equipes, né, atinjam esses objetivos estratégicos, seja eles em nível geral, tático ou operacional. Então, você vai fazer ali um roadmap, você vai fazer de trás para frente uma análise sobre como você está, onde você quer chegar. E nesse trajeto, nessa trajetória toda, nesse passo a passo, você vai ter as atividades chaves. E essas atividades chaves, elas vão precisar ser acompanhadas de índices de medição, né? Então, se você não tem esses índices de medição, você não tem como medir, como calcular o nível da sua eficiência ou da sua eficácia. Logo, você não tem condições de saber, de monitorar o progresso da sua jornada. Se você não consegue monitorar o progresso da sua jornada, você se frustra, o projeto fica de lado, você procrastina em todos os níveis da sua atividade mercadológica. Mas como aplicar os QPIs, né? Primeiro, então, definindo os objetivos claros, né? Identificando objetivos claros. Te dar 5 passos aqui, depois eu vou te dar alguns exemplos, alguns cases, então, e assim a gente vai evoluindo, tá? Então, anota aí, tá? Anota aí nessa segunda-feira. Primeiro, você tem que definir seus objetivos claros. Antes de selecionar uma QPI, é fundamental ter esses objetivos específicos, gerais, táticos e operacionais. Gerais, que se preciso alavancar minhas vendas em 20%. Táticos, o que eu vou fazer para isso? Operacionais, do dia a dia, ok. Então, eu vou botar, depois disso eu vou escolher segundo passo, escolher algumas QPIs relevantes que me indicam se eu estou na direção correta. Né? Então, essas métricas, ela vai te aproximar de uma forma estratégica ali do seu penso, do que você almejou, e elas revelam na prática o quão distante ou quão perto você está dos seus objetivos, tá? Dos seus micro-objetivos, vamos dizer. Então, quando você tem um objetivo macro, você tem ações, essas ações, elas são validadas se está sendo desenvolvida, se está a contento, a partir de micro-objetivos, né? Que são essas QPIs. E, por exemplo, tá? Eu tenho um objetivo de venda. Eu vou, por exemplo, colocar um indicador ali de conversão dos meus leads, por exemplo, né? Então, para que eu possa chegar em determinado resultado, de repente eu sei que eu tenho que converter
10 leads em tanto período, de tanto tempo. Então, eu vou usar essa métrica. Uma KPI que eu vou utilizar vão ser essa, 10 conversões de leads a cada tanto tempo. Então, a cada tanto tempo, eu vou colocar um alerta na minha agenda, eu vou criar um sistema de revisão sobre o quão distante, o quão perto eu estou de atingir essa QPI. E eu atingindo essa QPI, eu consigo então, ou não, eu consigo analisar o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de assertivo e junto com a minha equipe, ajustar a rota. Então, as QPIs são extremamente importantes para que eu possa desenvolver o meu planejamento, o meu processo. E o terceiro passo é a coleta de dados. Então, primeiro, eu tenho um objetivo claro definido. Segundo, eu vou escolher as minhas QPIs relevantes ao longo dessa trajetória. E terceiro, eu vou coletar dados, né? Ou seja, eu preciso, então, a minha meta é vender 20% mais em tanto tempo. Então, eu preciso de objetivo macro, legal. Agora, uma QPI relevante, eu vou converter 10 leads a cada tanto tempo, né? Ótimo. Agora, como é que eu vou coletar, como é que eu vou gerir esses dados? Né? Quem é que está no relacionamento ali com esses leads? Que ações estratégicas de marketing eu estou fazendo? Né? Quem é que vai checar esse índice para mim? Eu vou usar um software, vai ser uma pessoa. Então, eu preciso definir como que eu vou fazer para coletar esses dados. Né? E aí, eu vou para o quarto ponto, que é analisar e interpretar esses dados. Então, regularmente, após olhar esses dados, eu vou fazer justamente essa análise. Estou perto ou estou distante da minha QPI? Lembrando que as QPIs, elas vão te fazer chegar no teu objetivo. E quando eu tenho isso traçado e desenhado, eu posso até não chegar na Lua, mas com certeza eu atinjo as estrelas. Porque eu vou estar continuamente ajustando rota. E isso, gente, é fazer gestão. Isso é fazer marketing. Isso é eu ter uma estratégia organizada para sair de uma crise. Independente, mas eu tô pegando fogo aqui, eu perdi minhas coisas, eu tô no meio do caos, tu quer, Aline, que eu faça estratégia com QPI? Sim. Sábado eu estive na SMK com um grupo de gestores, a gente estava falando sobre liderança e a gente estava falando sobre liderança na crise, gestão na crise e o que fazer diante da crise. A primeira coisa, para tudo e organiza a tua estratégia, a tua estratégia de recuperação e alavancagem. É sobre isso que a gente está falando nas últimas semanas, né? Então, não ter QPIs significa eu caminhar para um destino que eu não sei se vai ser promissor, porque eu vou me perder, eu vou me frustrar, né? E depois disso, depois de analisar as estratégias, eu vou ajustar essas estratégias, alinhamento contínuo com base nas minhas QPIs, justamente isso, o que deu certo, o que deu errado, que processos internos eu tenho que resolver, que processos externos eu posso adotar, que network, que parcerias, quão eficiente eu posso ser mais. Então são esses 5 passos principais dentro de uma estratégia. Ok, eu tenho estratégia macro, a estratégia macro ela vem a partir de um levantamento de ativos que você tem, de uma necessidade que você tem, perdi tanto, vou impactar minhas vendas tanto, então eu preciso fazer um esforço a mais de tanto. Então tem esse tema de casas antes, esse sistema de casa antes, né, que a gente citou aí nas transmissões anteriores, mas depois disso, o que eu faço com isso? Depois disso eu estabeleço metas gerais, táticas operacionais, e eu vou colocar essas KPIs, essas métricas relevantes, para que eu possa entender em determinado período de tempo se eu estou tão perto ou tão longe ou tão distante das minhas metas. Aline, minhas metas são tópicas, eu estou muito distante. Procura parcerias, organiza relacionamentos, vê quem fez, como é que faz, modela, conversa com as pessoas, participa de eventos, se associe. As associações servem para isso, para você criar conexões entre empresários e perguntar: ei, como é que você está fazendo? O que você está fazendo? Né? A gente desenvolve junto o plano de negócios. Procura essas pessoas que nesse momento no Rio Grande do Sul estão totalmente disponíveis para ajudar, inclusive de forma gratuita, em consultoria, especializações, mas vai atrás, corre, né? Então, com essas KPIs, você vai ter um monitoramento contínuo da sua estratégia, você vai identificar os seus problemas de forma mais eficaz, você vai ter uma melhoria de performance, você vai ter uma justificação sobre os seus investimentos, né? Então, é extremamente essencial. Não há empresa grande que não tenha passado que não passe por atividades implementadas de KPIs, né? Vou te dar alguns exemplos, né? E geralmente, como eu sempre digo, são as mesmas. Algumas delas nasceram pequenas, né? Muito pequenininhas e cresceram o que são graças a essas ferramentas de conexão única com o mercado de alta gestão.
de conexão única, né? Então eu tenho valor, eu tenho gestão saudável, então eu tenho aí um certo nível forte de governança e isso explode nas redes sociais como se fosse um microfone, né? As redes sociais, elas divulgam, elas performam aquilo, elas multiplicam aquilo que você já é na sua essência, então você tem que ter uma boa gestão. E é isso que empresas grandes fazem, como por exemplo a Coca-Cola, a Amazon, a Google, né? A Google, ela utiliza KPIs nas suas campanhas de marketing, nos seus produtos, nas suas taxas de retenção de usuário e ROI, dentro das suas campanhas de AdWords, né? Continuamente. A Amazon é gigante, elas monitoram os KPIs continuamente sobre o produto, satisfação que ela vende, né? Então, a Coca-Cola, nossa, muitos indicadores de crescimento, elas analisam através de KPIs, ou seja, dados métricos, né? Métricas chaves que elas estimam e de tanto tempo ela faz reuniões com seus líderes, com suas lideranças, com seus gestores para entender, estamos perto ou distante de atingir essas KPIs, né? Se você é uma pequena empresa, Aline, eu sou uma padaria artesanal, eu sou um estúdio de yoga, eu sou uma startup de tecnologia, que KPIs eu devo usar? Ora, aquele KPI, aquela meta que indique, que tem mais a ver com um processo específico que você quer desenvolver, né? Então, por exemplo, padaria artesanal, pode ser número de vendas diárias, pode ser produção por item, pode ser satisfação do cliente, né? Como é que eu vou medir isso? Então, para que eu possa aumentar minhas vendas diárias, eu tenho tanto, eu quero ir para tanto, ok? Deixa eu botar uma QPI, um índice aqui de validação, eu preciso aumentar minhas vendas em tanto por dia. Se eu tenho QPIs, eu olho o X, o número indicado é esse. O quão distante ou perto eu estou quando eu olho para isso todos os dias no final do dia. Ok, tá muito aquém. Então amanhã eu vou fazer uma ação XYZ, vou contratar um especialista, vou fazer contratar uma agência de marketing, vou atualizar minhas redes sociais. O que eu vou fazer para chegar mais próximo desse QPI, dessa chave mestre aí desse dado que eu coloquei como relevante para mim, né? Como métrica indicadora para mim. Só um exemplo, tá? Um estudo de yoga, por exemplo, taxa de retenção de alunos, né? Alunos estão indo embora, não estão, eles ficam com tempo, o que eu posso fazer para aumentar esse indicador? Meu indicador, eu coloquei como meta, né? Então eu tenho que perseguir essa meta através dessas QPIs, tá? Então uma startup, por exemplo, crescimento de usuários, tempo de retenção ali na plataforma e por aí vai, né? Vai depender do seu objetivo macro ou do seu objetivo tático, né, as suas QPIs. Então, elas são ferramentas vitais, as QPIs, para o desenvolvimento de um negócio. Sem elas, você não consegue monitorar, muito menos otimizar as suas campanhas, tá? E quando você pensa, Aline, isso é tão relevante assim, faz tão diferença no negócio? Sim, tá? Desde os anos 90 para cá, grandes empresas utilizam e reutilizam continuamente as suas performances através das QPIs, tá? Porque é um gerenciamento científico que vem sendo estudado nas últimas décadas para cá. É um balance score, né? Que a gente fala, trabalhado pela academia, né? Pelos livros acadêmicos de administração, marketing, enfim, a partir dos anos 90, né? Que introduzem esse conceito de balance score, né? Para medir o desempenho produtivo das empresas, né? As empresas, elas só funcionam quando elas têm produção, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, quando a gente pensa em desenvolvimento, inovação, sustentabilidade, vendas, otimização de processos, tudo tem que estar embasado em métricas. Senão, não fica organizado. Do contrário, não temos ascensão profissional em todos os níveis de uma corporação, né? Então, exemplos práticos de QPIs no ponto de vista tático, né? Eu tenho meta de crescer 20% do meu faturamento, ok? Então eu vou fazer algumas estratégias com o pessoal de marketing, pessoal de vendas, finanças, operações, recursos humanos, por exemplo. Então eu vou colocar QPIs dentro dessas áreas, tá? Eu vou ter ali uma demanda geral, cada departamento vai desenvolver alguma ação tática, alguma estratégia tática que vai gerar um operacional do dia a dia, né? E, por exemplo, lá no marketing, eu vou dizer para o marketing, olha, o meu custo de aquisição, que a gente chama de CAC, tem que reduzir, e minha taxa de conversão tem que aumentar. O que a gente pode fazer a mais do que a gente faz hoje? E o gestor de marketing vai dizer XYZ, ok. E no dia a dia, como é que é essa operação? XYZ, legal. Como é que a gente pode medir que está dando certo, né? Vamos medir através de algum índice, justamente índice de conversão, né? Hoje o nosso CAC, nosso custo de aquisição é X. Nosso índice vai ser reduzir isso em 10%, ok? Uma QPI, né?
Vendas, você tem uma receita mensal, você tem um número de novos clientes, você tem valor médio por pedido, uma série de indicadores que você pode utilizar para saber se está fazendo sentido ou não. Finanças, margem de lucro, fluxo de caixa, né? Retorno sobre ativos, que é o ROA que a gente chama, operações, né? Tempo de ciclo de produção, otimização de recursos, taxa de defeitos, redução de taxa de defeitos, eficiência no uso de recursos, enfim, recursos humanos, taxa de retenção de funcionários, por exemplo, tempo para preencher uma vaga. Então, eu não sei qual é a dor principal do seu negócio. Eu só sei que você tem que ter QPIs de medição, porque senão você não galga, você não vai longe, tá? Dito isso, você consegue sair sim de uma crise se você é organizado. Então, se você é ainda uma empresa que não se organizou, aproveita esse momento para poder colocar no papel uma cultura organizacional que faça sentido para a sua estratégia macro, micro, tá? Para o seu plano de negócios. Lembra, sempre está relacionado com o propósito social. As empresas, elas voltam de uma crise, elas performam depois no mercado quando elas têm um propósito social muito relevante. E esse propósito tem que estar alinhado com seus objetivos de receita, com seus objetivos gerais, que tem que estar alinhado com os táticos dentro desses departamentos que eu citei. E o operacional do dia a dia, você não tem que ter controle, você é um gestor, mas você vai controlar como? Através de QPIs? Então, isso vai te dar uma visão clara de como que você tem aí que trabalhar agressivamente para sair de uma situação de crise. Né? Que tomada de decisões rápidas você tem que tomar. As KPIs, elas te ajudam para tomar de decisões rápidas. Eu tenho um funcionário aqui que tá 10 anos comigo e não apresenta performance. Ele é até produtivo, mas a gente não consegue evoluir no trabalho. Então, coloca na mesa, olha, eu tenho aqui uma QPI que é importante para a gente buscar juntos, né? Vamos ser protagonistas, o que a gente pode fazer? Eu vou medir ela, tá? Né? Então, assim, você tem que ter a tomada de decisão rápida, né? Com as suas equipes, através da sua liderança. Permitir esse monitoramento contínuo é a essência das empresas. As empresas, elas têm que operar por produtividade, porque senão não faz sentido elas estarem vivas, né? Senão você é uma ONG. Então, e tá tudo bem ser uma ONG, só que se você tá ali acordando todos os dias para ganhar dinheiro, você tem que ter QPIs, você tem que ter índices de medição. E assim aumentar a transparência e o engajamento com a sua própria equipe, porque é onde há fatos não argumentos, né? Então, você vai definir as suas QPIs, você vai deixar claro para toda essa equipe, olha, a partir dessa estratégia que nós criamos, eu tenho uma estratégia geral, eu tenho uma demanda tática que cada departamento, cada liderança que trabalha comigo está alcançando, e você pode executar isso também com seus fornecedores, né? Então, assim, temos o objetivo de reduzir os custos operacionais. Ela pode ser relevante para a sua equipe também e para os seus fornecedores. Com transparência, você apresenta os dados, você apresenta os seus KPIs e você aí galga o sucesso, né? Então, é isso, gente. Taxa de conversão, custo de aquisição, CAC, retorno sobre investimento. Estou falando agora do ponto de vista de marketing, né? ROI, taxa de cliques, engajamento de redes sociais, tudo são KPIs relevantes para marketing, né? Eu já citei vários aqui. Do ponto de vista operacional, você também pode ter QPIs, né? Taxa de tempo de inatividade, por exemplo, das suas equipes. Se você trabalha com frotas, tempo de inatividade que você quer baixar, né? Em termos da sua frota. Depende do seu segmento e da sua dor. Essa é a realidade. Aline, como é que eu vou saber a dor? Levantando os ativos, que é tudo que a gente vem falando nas últimas 2 semanas, tá? Bom, gente, dito tudo isso, tá? Eu te desejo te inspirar a produzir aí uma semana sensacional. Não existe saída rápida de crise se eu não tenho estratégia, tá? Não existe. Se eu ficar no empírico, se eu ficar no eu acho que, eu vou tentar, se ficar tudo na sua cabeça, não ir pro papel e não ir para uma estratégia operacional que tenha QPIs, você provavelmente vai ser atropelado por urgências e desvio de foco. Isso é a máxima dos negócios. Então, eu te convido a ficar de olho e alerta sobre a importância das QPIs, definir suas métricas aí dentro desse espaço que eu te citei no início do vídeo. Te desejando aí uma excelente semana. Lembrando que hoje, às 14h30, nós temos imersão, óbvio tem que ser dito, né? Aliás, SOSRS, né? Que é para um grupo de empresários que quer desenvolver seu plano de ação rápida e retomada rápida comigo. Então, você entra no grupo, você recebe os e-books e nós ficamos meia hora, segunda e quarta, juntos, das 14h30 às 15h, trabalhando seu case, né? Para que você possa aí se desenvolver cada vez mais, tá?
Te desejo uma excelente semana. Amanhã temos TV Líder do Vale, às 17 horas ao vivo, né? Fica atento nas divulgações aí, que eu sempre levo cases práticos para que eles te mostrem, te inspiram a como colocar na prática todas essas questões que nós falamos aqui, tá? Todos os dias. E faça uma excelente semana. Até amanhã. Amanhã a gente volta.